Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais uma aula, né? Nossa segunda aula aí, né? De uma série de aulas aí que eu vou fazer para vocês do zero ao trader. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre estrutura de alta e estrutura de baixa. Se você não entender isso aqui, você vai continuar entrando errado no mercado. Hoje eu vou mostrar para vocês como identificar se o mercado está em tendência de alta ou em tendência de baixa do jeito certo. Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder conteúdo como esse daqui. E eu já tenho a nossa primeira aula aí, tá? Eu explicando sobre os candles, né? Cada candle, ele tem uma história. Então lá eu explico sobre abertura, fechamento, o corpo do candle, né? Então não perca a nossa primeira aula, vou botar em algum lugar aqui no gráfico. Então vamos lá. O que é uma estrutura, né, de alta? Como que a gente vai identificar se o mercado ele vai subir? A gente precisa da estrutura. Então, uma estrutura de alta nada mais é do que a movimentação do preço. Ele faz uma perna de alta, faz uma perna de baixa, né? E a gente faz um fundo mais alto, e aí a gente consegue romper o topo. Isso dá o início ao mercado subir, tá? Então, quando a gente vê isso no gráfico, a gente vai procurar as correções para a gente poder estar sempre pegando, né, essas pernadas aqui de alta. É certo quando a gente vê uma estrutura, o mercado subir, quando a gente vê uma estrutura de alta, o mercado subir, ou quando a gente vê uma estrutura de baixa, o mercado cair? Não. Nada é certo no mercado. Então a gente tem a expectativa de que quando a gente vê uma estrutura, é que o mercado continue subindo. Quando a gente vê uma estrutura de alta, é que o mercado ele vai subir. E quando a gente vê uma estrutura de baixa, é que o mercado ele vai cair, tá? A expectativa quando a gente vê isso daqui, ó, um fundo mais alto e aqui a gente tem um topo. Isso daqui foi onde deu início para Bitcoin começar a subir. A gente tem uma estrutura de alta, tá? E aí a gente procura sempre nas correções para a gente poder comprar nas correções. Então tá entendido aí, né, pessoal? Então tá entendido o que é uma estrutura de alta. Ó, não esquenta a cabeça não, que nossa aula vai ser divertida mesmo, pessoal, tá? Aqui eu vou falar cada coisa, vocês vão rir aí junto comigo. A intenção aqui é que a gente realmente aprenda, mas é que a gente aprenda de uma forma mais divertida, não aquela, né, tão sério. É claro que a gente precisa estar sério, que a gente está lidando com dinheiro, mas aqui a gente vai aprender sim de uma forma um pouquinho mais divertida, tá? Então aqui a gente já viu o que é uma estrutura de alta. Então a expectativa é que o mercado continue subindo, tá? Aqui ele fez o recuo, aqui a gente não sabe, a gente não tem certeza se o mercado vai realmente romper para subir, mas eu já estou dentro desse trade, né? E eu tenho um alvo, o meu alvo é onde está essa média, tá? Meu stop está bem aqui embaixo. Não vou falar agora sobre trade, a gente vai falar mais sobre, né, estrutura. Então aqui a gente já viu uma estrutura de alta, então a gente sabe que Bitcoin está subindo. Por quê? Porque aqui ele fez o seu início, né, a sua estrutura de alta, tá bom? Vamos ver como que funciona uma estrutura de baixa. Então agora a gente vai dar o exemplo da estrutura de baixa, tá? Olha que aqui a gente tem um negócio interessante, depois eu vou falar sobre isso daqui também, tá? Então vamos ver aqui uma estrutura de baixa. Aqui a gente tem um topo, né? Um topo, aqui a gente tem um fundo e aqui a gente tem um topo mais baixo, que aí ele foi rompido e aqui fez a sua estrutura para o mercado cair, só que aqui ele não deu uma boa oportunidade para a galera operar através daquela estrutura, que ele caiu e foi que foi, né? Derreteu. Aqui não, aqui a gente já vê diferente. Aqui a gente tem um topo mais baixo, a gente tem um fundo perdido,
tá? Então aqui a gente tem a nossa estrutura de baixa. Qual é o erro que muita gente comete, né? A gente vê a estrutura de baixa, tá? Aí o cara vê um candle, dois candles muito fortes e acaba vendendo o fundo, né? Não espera o mercado ele dar um recuo, tocando num indicador, aqui eu estou usando as médias, confirmando uma força para sim você entrar vendido, colocar seu stop, né? Aqui na máxima ou aqui em cima, para você tentar pegar e surfar esse movimento de queda. Agora eu vou falar sobre isso daqui que eu falei que é interessante, né? Acho que é dúvida de muita gente, né? A galera deve passar assim, pô, eu já vi que eu vou pegar até um exemplo aqui, vamos ver se a gente consegue um exemplo. Pô, eu vi uma estrutura de baixa, mas o mercado não caiu, o mercado subiu, né? Então aqui a gente tem, ó, uma estrutura de baixa, certo? E aí onde o mercado ele só fez uma pequena correção, caiu, depois explodiu aqui para cima, né? E aí depois ele fez aqui de novo. Para reverter a tendência, a gente precisa de uma quebra de estrutura. O que é uma quebra de estrutura? Uma quebra de estrutura, quando a gente vem fazendo topos e fundos mais altos, né? A gente está numa estrutura de alta, vamos quebrar a estrutura de alta. E aí o preço vem e perde o fundo onde foi o último topo rompido. Aqui foi uma quebra de estrutura. Se o mercado ele vir fazendo ondas, né? Deu uma pernada, faz um topo mais baixo aqui em cima, monta uma estrutura de baixa, isso não quer dizer que a tendência mudou, tá? Não é quer dizer que a tendência mudou. A tendência muda quando a gente quebra a estrutura e aí ele pode lateralizar, né? E tentar fazer de novo uma alta para dar continuidade na alta ou realmente mudar a tendência. Então, quando a gente quebra uma estrutura, a gente tem que ter um pouco de atenção, né? Porque a gente está fazendo topos e fundos mais altos. Aqui perdeu, quebrou a estrutura. E para o mercado continuar subindo, né? Com a expectativa de todo mundo aqui era que continuasse subindo acima das médias, né? Então a expectativa era que ele refizesse aqui a sua estrutura de alta que ele fez, né? Fez a sua estrutura de alta e deu continuidade. Agora eu vou mostrar um outro exemplo aqui de quebra de estrutura onde o mercado ele ficou lateral, né? Então aqui a gente teve um topo rompido, certo? E aqui a gente tinha um fundo prévio. Esse fundo não poderia ser perdido, que aí quebraria a estrutura de alta. E o que ele fez? Perdeu. Quebrou essa estrutura de alta, o mercado lateralizou nessa região, certo? Então o mercado aqui ficou lateralizado, porque aí perde fundo, né? Rompe topo, rompeu esse topo, e aí perde fundo. Então isso daqui é uma lateralização, tá? E aí o que que o mercado fez depois dessa lateralização para ele poder cair? Ele não conseguiu dar continuidade numa alta, e aí aqui ele fez uma microestrutura, né? Depois em outras aulas nós vamos falar sobre a microestrutura, mas né, aqui como vai ser do básico ao avançado, essa parte é um pouco mais avançada, né? Para quem já viu essa microestrutura, já ligou um alerta, uma microestrutura em região de topo rompido. Então, quem viu isso daqui já ficou mais alerta e esperou a confirmação de uma estrutura de baixa que aconteceu aqui, para o mercado continuar caindo. Então vamos lá, recapitulando, né? Estrutura de alta, pessoal. Quando a gente tem fundo mais alto e os topos são rompidos, tá? Estrutura de baixa, quando a gente tem um topo mais baixo e os fundos são perdidos. Quebra de estrutura. A gente vem numa pernada de alta, né? Estrutura de alta. A quebra da estrutura é quando a gente perde o fundo que foi o último topo rompido. Então aqui validou a estrutura de alta, então esse fundo aqui não poderia ser perdido. E se ele perder, quebra a estrutura. E aí a gente viu ali que o mercado pode lateralizar, ou ele pode fazer um pivô para dar continuidade na alta,
ou ele pode até mesmo, depois de quebrar a estrutura, fazer um pivô para cair. Então, a gente tem essas três expectativas aí. Então, pessoal, se esse conteúdo, né, agregou alguma coisa para vocês, né? Se você fala assim, ah, Ricardo, não entendi legal, não sei o que, assiste o vídeo de novo, que aqui eu entreguei para vocês tudo mastigadinho, tá? E na próximas aulas nós vamos falar sobre suporte e resistência. Se você não está inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Valeu, pessoal. Fui. Bom estudo a todos.